O diagnóstico de hidrocefalia do filho Cauê surpreendeu a Edna ainda durante a gestação. Na primeira ultrassom, já foi um baque, perdemos o chão de início, porque a gente não conhecia essa doença da hidrocefalia. O Danilo também ficou assustado com o resultado do ultrassom feito pela esposa, quando esperavam o nascimento do Rafael. Não conhecia mesmo, a gente tinha até casos próximos que aí depois você fica sabendo o que é, mas não sabia até então, não conhecia nem que existia. Nos dois casos, a hidrocefalia era resultado de uma má formação da coluna vertebral. O Rafael, hoje com 3 anos, leva uma vida normal. Já o Cauê, com 4, teve sequelas que afetaram o movimento das pernas. Hidrocefalia é uma condição que acompanha diversas doenças neurocirúrgicas. Ela é caracterizada pelo acúmulo de líquor no sistema nervoso central. O líquor é um líquido normal que todo mundo tem no sistema nervoso central, ele é produzido e absorvido continuamente. É produzido dentro dos ventrículos cerebrais e circula em volta do cérebro, pelo que a gente chama de espaço subaracnoideu, e desce até a coluna, que é o que geralmente o líquido que corre quando há suspeita de meningite. E a hidrocefalia é o acúmulo desse líquido, e como o crânio é uma caixa fechada, ele vai acumulando até produzir hipertensão intracraniana. Então o paciente tem sintomas decorrentes do aumento da pressão dentro da cabeça. Dor de cabeça, vômito, sonolência, em casos mais graves até o coma. Apesar de não ter cura, uma técnica permite a drenagem do líquido que se forma em excesso. Um cateter é colocado dentro dos ventrículos e ele é tunelizado pelo subcutâneo até a cavidade peritoneal e aí o líquor é colocado para ser absorvido pelo organismo. O princípio é o mesmo da diálise peritoneal, colocar um líquido ali e o organismo se encarrega de fazer a filtragem. Mas, depois desse procedimento, a atenção dos pais deve ser com os sintomas, que podem indicar a obstrução ou o mau funcionamento da válvula. Pensando nisso, a Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu criou uma cartilha educativa sobre o assunto, o Diário de Laura. É a história de uma garota que passou por todas essas etapas. O material começou a ser desenvolvido em 2016, durante o projeto de iniciação científica da Paloma, na época aluna de enfermagem. Nesse material educativo, a gente tenta explicar o que é a hidrocefalia, como que é o tratamento através dessa válvula, que é chamada de DVP, qual é a sequência lógica dessa cirurgia, assim, no sentido de os cuidados antes e depois, né, da cirurgia. E também a gente trata um pouco dessa inclusão. Só que para ficar de uma maneira acessível, com que todos conseguissem entender, né, a gente fez de uma forma mais lúdica. Então a gente colocou exemplos de cotidiano para poder explicar sobre a hidrocefalia, a DVP e tudo mais. A produção da cartilha também contou com a participação do Pedro e da Marla, orientadora da Paloma. Para desenvolver a história, o trio se baseou nas principais dúvidas e necessidades das famílias atendidas no hospital. As crianças que têm a derivação ventrículo-peritoneal, essa derivação, por algum motivo, ela pode não funcionar. E essa mãe precisa ter habilidade em detectar esses primeiros sinais de disfunção dessa válvula e levar ela para um serviço de emergência. Então, o que a gente quer é trazer um conhecimento, um cuidado humanizado e ter essa família como nossa parceira do cuidado. Preparar essa família para que ela cuide da criança, né, no seu domicílio e quando ela tem alguma dúvida, ela traga essa criança para a gente, para os cuidados do hospital. O livro ilustrado hoje é distribuído gratuitamente durante os atendimentos no ambulatório de neurocirurgia do Hospital das Clínicas e chama a atenção dos pais. Porque às vezes a gente pode até esquecer, se não quer lembrar alguma coisa, então aqui você tem em mãos para recordar que é bom. Todo material que tiver para ajudar é útil. A Edna, por exemplo, monitora 24 horas o comportamento do filho e descobriu, com a cartilha, um novo sintoma que precisa acompanhar. Da barriguinha dura, eu não sabia que endurecia a barriga conforme estava entupida, não sabia. A iniciativa deu tão certo que a cartilha cruzou fronteiras. Graças a uma parceria entre a Unesp e a Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, o material foi traduzido para o espanhol. As mães nos relatam isso, né, que parece que nós estamos falando do seu dia a dia. E foi isso que nós pensamos mesmo, né, de deixar ela num contexto que ela se identifique.
Foi exatamente a sensação que a Ana Paula teve ao entrar em contato com a cartilha. O filho dela, Luiz, já fez 10 cirurgias para trocar a válvula por conta de rejeições do organismo. Faz 5 anos que ele não passa mais nessa situação, mas eu me vejo totalmente numa situação dessa. Foi tudo o que a gente viveu, tudo. Todos os detalhes dali é super real, muito mesmo, muito legal. Quem não tem, né, crianças, filhos assim, é bom ler para saber um pouco do que a gente passa, né?